Neemias capítulo 1, livro de Neemias, ele é meio complicado assim de se encontrar, mas dá para encontrar aí, veja aí com calma Neemias, mas está lá. Neemias, o capítulo 1, alguns versículos mais. As palavras de Neemias, filho de Racalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º. O mês de Quisleu, irmãos, é o 6º mês, no calendário hebraico, o 6º mês religioso, e é o 12º mês do calendário civil. Ele corresponde ao nosso agosto, setembro. Então, guardem isto aí, tá bom? Versículo 3, 2, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus olhos e abertos os ouvidos à oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, a palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalhareis entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e eu os farei retornar então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, lá longe, lá distante. De lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para fazer habitar nele o meu nome. Que Deus, irmãos, nos ajude a preparar os corações para receberem a sua bendita palavra. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo dia, Senhor, que nos dás, pela oportunidade de estarmos de volta à tua casa. Obrigado agora particularmente, Senhor, pela tua palavra. Abre-a, Senhor, diante de nós, abre a porta da palavra nesta manhã, ó Deus, para que em tudo o teu nome seja glorificado. As nossas vidas, Senhor,
profundamente edificadas e abençoadas. E como sempre oramos, Senhor, unge agora neste momento os lábios, Senhor, daquele que fala, ouvidos, mentes e corações dos que ouvem. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o universo, no todo, de um modo geral, ele repousa, ele está edificado sobre dois pilares. São dois pilares sem os quais nada existiria. Primeiro pilar, nós vamos chamar aqui de criação. Este é o principal. Tudo que houve, tudo que há, existe por causa da criação. A Bíblia nos ensina assim. Ainda que, vez por outra, nós ouçamos afirmações contrárias à palavra de Deus, como, por exemplo, evolução, tudo aquilo que há, tudo aquilo que existe foi criado. Foi criado por Deus, inclusive nós, os seres humanos. E quando nós pensamos em Deus como Criador, e pensamos em todo o universo, incluindo os seres humanos, como criatura, como criação, nós entendemos, irmãos, que apenas Deus é eterno. Quando nós nos lembramos de Deus, nós precisamos nos lembrar que apenas Deus é eterno. Eterno é tudo aquilo que não teve começo e que não terá fim. Já é diferente conosco, os seres humanos, ou os seres criados. Quando nos referimos aos seres humanos, por exemplo, nós somos imortais. Imortal é aquilo que começou, que teve um começo, mas que não terá fim. Deus nos criou com este propósito. Obrigado. Segundo pilar do universo é a redenção. Nada existiria sem criação, como nada existiria sem redenção. Quando você pensar em redenção, pense sobretudo a partir do prefixo da palavra. Redenção é aquilo que foi refeito. Daí o prefixo re. É aquilo que algum dia foi feito. É aquilo que algum dia foi criado, que por alguma razão se desfez, por alguma razão se destruiu. E quem quer que seja, sobretudo Deus, é claro, decidiu refazer, decidiu reconstruir. Na verdade, irmãos, este é o tema central do livro que está diante de nós. E se você preferir, este é o tema central de toda a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, em primeiro lugar, é o livro da criação. Aquilo que foi feito, que em algum momento veio a existir. Seja feito por Deus, como já dissemos, ou por nós, os seres humanos. Segundo lugar, o tema central da Bíblia é redenção. Nós estamos aqui esta manhã como Igreja de Cristo por causa desta obra realizada por Cristo na cruz do Calvário. A salvação do ser humano
a formação da igreja, ela se deu a partir da redenção. Aquilo que, na verdade, algum dia foi feito, algum dia foi estabelecido, algum dia foi criado, e que por alguma razão se desfez, se deteriorou, e que Deus, pela sua misericórdia, decidiu refazer, decidiu reconstruir. Quando eu olho o livro de Neemias, no seu contexto, no seu todo, eu entendo que há uma mensagem aqui que poderia, pelo menos nesta manhã, receber este título, receber este tema, e é sobre isto que eu estarei pregando: reconstruindo o que outros derrubaram. Amém. Este é o tema do livro de Neemias. Venham comigo aqui bem rápido, e nós temos ceia, me acompanhem aqui, eu espero te ajudar, espero desenvolver em você o sentimento que Deus desenvolveu em Neemias, não apenas em Neemias, bem como em Esdras e em todos aqueles que se viram envolvidos nesta tarefa aqui de refazer, de reconstruir tanto os muros de Jerusalém, quanto o templo de Jerusalém. Cada um de nós, irmãos, tem hábitos. Nós temos hábitos. Cada um de nós tem bons hábitos. Cada um de nós tem maus hábitos. Deixem os maus hábitos para lá. Pensem aqui comigo naquilo que se destaca em você como um hábito bom, ou, se você preferir, no plural, bons hábitos. Eu tenho um hábito na minha vida. Eu não, ao realizá-lo, ao fazê-lo, eu não penso em afirmação, eu não penso em reconhecimento, eu não penso nem em agradecimento. É algo que se desenvolveu dentro de mim, coisa muito, talvez até banal, talvez até simples. Ao entrar em algum estabelecimento, qualquer que seja o estabelecimento, de qualquer natureza, mercado, roupas, sapatos, não importa. Ao encontrar, ao passar num aisle qualquer, num corredor qualquer, e ao ver um produto da prateleira caída no chão, naturalmente eu me debruço, pego o produto e ponho de volta no lugar. Simples assim, não é? Eu vou, na verdade, pôr de volta no lugar aquilo que eu não derrubei. Não fui eu que fiz aquilo, não fui eu quem derrubou aquilo. Numa ocasião aí, eu estava num destes estabelecimentos e, ao passar pelo corredor onde eu buscava comprar alguma coisa, algo da prateleira estava fora, no chão, alguém derrubou, eu me dobrei, peguei o produto, devolvi ao seu lugar. Quando olhei para um lado, havia uma senhora me olhando, e ao olhar para ela eu vi um badge escrito manager. Eu fiquei apreensivo e disse para ela: I didn't do that.
ela disse, I know, I'm watching you. I just want to say thank you. Eu peguei, comprei o que quis, saí e fui embora. Agora venham comigo aqui. O que leva alguém a se despertar no afã de consertar, no afã de construir aquilo que ele não destruiu? O que é que nós entendemos aqui? O que é que nós compreendemos? Que percepção eu e você temos aqui de uma ação de Deus na vida de Neemias, levando, irmãos, a uma jornada de 5 meses, com perigos na jornada. Como diz o próprio texto, o livro vai dizer isto, o livro de Esdras vai dizer isto: assaltantes, ladrões, perigos de toda a natureza, a deixar o seu local de trabalho, a sua vida bem-sucedida no palácio do rei Artaxerxes, e sair como instrumento de Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias não necessitava fazer isto. Não há na Bíblia Sagrada nenhuma declaração de que Neemias tivesse sobre ele uma orientação divina, ou uma imposição divina, ou uma cobrança divina para se envolver neste mistério, para se envolver nesta obra, para se envolver neste negócio. Ele era um dos homens mais bem-sucedidos. Infelizmente, irmãos, ao tocarem alguns, não são muitos, mas alguns, ao tocarem na atividade de Neemias, o fazem banalizando, o fazem minimizando, fugindo do contexto histórico daqueles dias, fugindo do contexto histórico daquela época. A Bíblia diz, o versículo vai dizer isto aqui, logo no início, que Neemias era copeiro do rei. Agora vejam, era na verdade, irmãos, dentro da casa real, era na verdade dentro do palácio real, o cargo mais importante que existia. Antes de eu lhes dar detalhes rápidos aqui, voltem comigo, por exemplo, sobre a permissão de Artaxerxes com respeito à viagem de Neemias indo até Jerusalém. A Bíblia diz, irmãos, que o rei não liberou Neemias de imediato. A Bíblia diz que o rei marcou um certo tempo. A Bíblia não diz quanto tempo, mas é claro que houve uma cronologia entre os dois, e o rei exigiu que Neemias voltasse dentro daquele prazo, de novo, em tal e em tal tempo. É o que diz o texto. Ele não poderia se ausentar muito tempo. Ele, por outro lado, ainda que não fosse um escravo no sentido mais lato da palavra, ele era, sobretudo, um conquistado. Ele estava ali como alguém cujo povo capitulou diante do reinado Medo e Persa, primeiro Babilônia e depois Medo e Persa. Mas vejam, o seu cargo era altíssimo.
Naqueles dias, a história conta, irmãos, e ainda que não vejamos nas páginas da Bíblia Sagrada, com muito detalhes, o que mais acompanhava os soberanos daqueles dias era a morte por envenenamento. A história vai registrar, ainda que a história bíblica não se detenha nisto, mas a história contemporânea vai registrar, irmãos, grandes assassinatos que se deram no meio da corte, que se deram na vida de reis, de imperadores, de soberanos. E era, na verdade, isto que Neemias buscava como copeiro do rei impedir. A Bíblia vai dizer, irmãos, que, por exemplo, o mesmo vinho do qual o rei bebia era o vinho que Neemias provava. A mesma comida que o rei comia, da qual se nutria, se alimentava, era a mesma comida, o mesmo alimento que Neemias provava. Você conhece aquele termo lá do norte brasileiro, Amazonas, Belém do Pará, eu conheço aquilo tudo, Ilha de Marajó. Você já ouviu dizer da frase boi de piranha? Você sabe o que é boi de piranha? É aquele boi doente e que o dono do rebanho joga lá longe, na outra margem. A piranha vai lá e avança, ele atravessa com todo o rebanho por aqui, sem ter perigo para o rebanho. Aquele boi estava doente, ia morrer anyway, e eles jogam para que as piranhas corram para lá. Neemias era isto, irmãos, era para-raio. Neemias era de uma importância suma no reinado. Caso contrário, o rei seria morto por envenenamento, assassinado. Ele tem uma história, ele não conhece Jerusalém, ele não sabe o que é Jerusalém, ele nunca havia ido a Jerusalém, ele é nascido no cativeiro. A Bíblia diz que quando ele ora e quando ele jejua, ele ora e jejua clamando pela cidade dos meus pais, Judá, diz ele. Daí, ainda que a Bíblia não diga, não há uma genealogia onde você vai ler que Neemias era da tribo de Judá. Contudo, segundo a sua declaração, era de lá mesmo que a sua família havia vindo. Ao orar, irmãos, e jejuar, ele não ora apenas pedindo misericórdia a Deus para a cidade de Jerusalém, para Judá, não. Ele reconhece, ele se inclui. Vejam que nós lemos, ele diz: nós pecamos. Ele não tinha nada a ver com aquilo, ele não estava em Jerusalém. Quando Babilônia entrou, ele nem existia, ele não morou lá, ele não nasceu lá. Contudo, ele se inclui, ele sabe que os pecados de seus pais em Judá e em Jerusalém foi o que resultou na leva para a Babilônia, no cativeiro babilônico. Ele ora pedindo misericórdia ao Deus dos céus. Ele é incomodado, irmãos. Vejam, ele na verdade, ele vai tomar conhecimento do que está acontecendo por informação. Ele não sabe de nada, ele não conhece a história do seu povo lá em Israel, mas a Bíblia diz que alguns vieram até onde Neemias estavam e deram notícias a ele, informaram a ele o que estava acontecendo, como estava Judá, como estava o
templo, o lugar de adoração a Deus, ao único Deus verdadeiro, como estavam os muros de Jerusalém. E ao contarem a Neemias o caos que se instaurara, que se estabelecera lá em Judá, em Jerusalém, a Bíblia diz que por um dia inteiro ele troca de roupa, ele põe pano de saco e cinza, ele chora, ele ora e ele jejua, pedindo uma direção ao Deus dos céus. Finalmente, irmãos, por causa de um mover de Deus na vida de Artaxerxes e na vida de Neemias, sem nenhum convencimento da parte de Deus, ele decide assumir esta responsabilidade, a responsabilidade de refazer, a responsabilidade de reconstruir aquilo que não ele, mas que outros derrubaram. Agora vejam, irmãos, entendam isto aqui, pensem nesta manhã comigo mais uma vez, vejam, em que momento a presença de Deus é percebida quando nos decidimos reconstruir aquilo que outro quebrou, aquilo que se estragou. Vejam comigo, venham aqui, pensem comigo rapidamente nesta manhã, neste culto, o que levou, na verdade, Neemias a se colocar neste lugar de responsabilidade para restaurar os muros de Jerusalém. Alguma coisa, irmãos, que ele não viu, da qual não participou, um lugar no qual ele não conhecia, nunca havia estado anteriormente, ele não sabe onde é, ele não sabe como é, mas há na verdade uma ação invisível e sobrenatural de Deus que vai levá-lo a se levantar, a caminhar 5 meses, como diz o texto, a chegar a Jerusalém e a trabalhar na reconstrução dos muros, a proteção, na verdade, na casa de Deus. Deixe eu repartir com vocês aqui em tempo hábil. Peguem o que vocês puderem, o que leva um homem, o que leva a mim, a você, alguém a se debruçar num estabelecimento qualquer e a tentar arrumar aquilo que você não desarrumou, a tentar consertar alguma coisa na tua vida ou na vida de alguém, coisas que você não quebrou, coisas que você não estragou. A falta não foi tua, a falta não foi de Neemias. Vejam em primeiro lugar o que o texto do capítulo 1, dos versículos que lemos, tem a nos dizer. Eu preciso entender, irmãos, da parte de Deus, do coração de Deus, da mente de Deus, que quando alguma coisa, qualquer coisa, ou quem sabe pessoas, começam a se quebrar, começam a se deteriorar, incluindo, quem sabe, relacionamentos de qualquer natureza, e onde eu decido me levantar para pôr aquilo em ordem, a primeira coisa que com certeza veio no coração de Neemias é a declaração de que quando alguma coisa se estraga, de que quando alguma coisa se quebra, eu preciso ter a determinação de não jogá-la fora, me lembrar que tem conserto. Eu quero que você declare isto. Olhe para o teu irmão, teu
vizinho e diga: não jogue fora, tem conserto, algum milagre vai acontecer, algum milagre vai surgir da parte de Deus. Neemias não abriu mão, é verdade, ele não estragou, ele não destruiu os muros, a casa de Deus, mas ele entende, em primeiro lugar, irmãos, que tudo na vida pode ser consertado, que tudo na vida pode ser restaurado. Quem manda passar, quem sabe alguma coisa se quebrou, ou melhor, quebraram alguma coisa na tua vida. Eu quero nesta noite te lembrar que você é capaz sim de se levantar e de começar a trabalhar para restaurar aquilo que você não quebrou. Louvado é o nome do Senhor. Vejam comigo, por exemplo, o segundo livro dos Reis, o capítulo de número 4. Vejam os versículos 40 e 41. Segundo Reis 4, 40, diz assim, escutem: assim tiraram de comer para os homens, os alunos da escola de profeta de Eliseu. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. O caldo estava envenenado e não puderam comer. 41. Porém ele, isto é Eliseu, disse: trazei-me pois farinha, e deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que é que você faz quando alguma coisa na tua vida estragou alguma coisa? Não jogue fora, seja o que for. Quem sabe esta manhã o teu feijão, o teu arroz, a tua carne, o teu casamento, a tua fé, a tua esperança tem conserto de Deus chegando à tua casa. É manhã de restaurar, é manhã de consertar. Louvado é o nome do Senhor. Anima de novo teu irmão e diga: vai dar certo, vai na caixa. Eu quero, meu Deus do céu, não vai ficar quebrado por muito mais tempo. O conserto está chegando. Louvado é o nome do Senhor. É o que Neemias vai fazer. Ele crê, irmãos, nesta realidade. Ele não conhece o tamanho do problema, ele não conhece as dimensões do problema, ele não sabe o quanto os muros e a casa de Deus, ainda que casa de Deus, o templo não tem a ver nada com Neemias. Neemias cuidou dos muros, mas ele não tem a mínima dimensão. Ele não sabe dimensionar o que está de mal, de ruim por lá. Ele sabe, irmãos, que tem como refazer, tem como reconstruir e tem como consertar. Eu espero que você saia daqui esta manhã e viva uma semana na expectativa deste sentimento que o Espírito de Deus colocou no coração de Neemias. Mas há uma pergunta que foi feita aqui: onde, como, quando? Eu vejo Deus agindo nesta situação e movendo o coração de Neemias para levantar-se a Jerusalém e reconstruir os muros da cidade. Sem dúvida, irmãos, ele foi levado a agir desta maneira, porque quando eu e você
agimos desta maneira, escute, irmãos, nós nos tornamos imitadores de Deus. Se há alguma coisa, gente, que Deus sabe fazer, e Ele sabe reconstruir aquilo que foi destruído, louvado é o nome do Senhor. A nossa vida, a nossa história é uma história de reconstrução, não é uma construção ou uma reconstrução ainda acabada, mas nós estamos, irmãos, em fase de desenvolvimento, de melhora. O que Deus tem para fazer na tua vida vai ser melhor amanhã. Declare isto nesta manhã. Amanhã, aquilo que hoje eu não vejo saída, Deus vai abrir uma porta, e o que é errado vai se consertar. Louvado é o nome do Senhor. É a grande obra de Deus, irmãos. Ou como eu disse na introdução, ou nós vamos ver Deus envolvido na criação, ou nós vamos ver Deus envolvidos na redenção, na restauração, na reconstrução. Neemias entende isto. Vejam, o versículo que vai dizer isto, são os versículos 2 e 3, não precisa botar, nós já lemos. Ele se decide ir até Jerusalém e trazer a resposta. Não houve ninguém mais, irmãos, que pudesse ou se envolvesse no cargo de liderança. É claro que muitos outros o seguiram. É claro que muitos outros o acompanharam. Guardem isto que eu vou dizer neste momento. Quanto mais ocupada um filho, uma filha de Deus estiver, mais Deus vai abrir portas para eles. Louvado seja o nome do Senhor. Na verdade, Deus usa mais quem mais se ocupa com Ele. Louvado é o nome do Senhor. Neemias é profundamente ocupado, irmãos, mas sobra tempo ali. Ele encontra um tempo para resolver os problemas da casa de Deus, problemas que ele não criou. Lucas capítulo 19, versículo de número 10. Eu creio, irmãos, 19:10, que com João 3,16, este é o versículo central da Bíblia Sagrada. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É a obra que Jesus veio fazer. Ele criou, Ele deu vida. Não foi Ele quem destruiu, mas Ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Eu creio que nesta manhã a resposta para os teus clamores. Em terceiro lugar, irmãos, a Bíblia deixa claro que quando nós nos envolvemos nos projetos de Deus, no plano de Deus, na intenção, no afã de refazer, de reconstruir o que outros derrubaram, a Bíblia deixa claro, escutem, que nós veremos Deus disponibilizando recursos inesgotáveis. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para o teu irmão, diga: não se preocupe, os recursos vão vir de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Deus está, meu Deus do céu, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Capítulos 2 de Neemias e os versículos 7 e 8, não precisa botar, dizem isto. Eles viram, irmãos, a boa mão do Senhor, como eu preguei aqui há 2 meses.
trabalhando a favor deles, abrindo o coração de Artaxerxes, para enviar proteção, para enviar, irmãos, até green card. Você sabia disso? Neemias não podia entrar em terras alheias sem uma autorização de Artaxerxes. Não, Artaxerxes, irmãos, deu carta branca a ele, documentou para que ele pudesse entrar. Havia guardas, havia alfândegas já naqueles dias, diz o texto, mas ele foi beneficiado. Eu quero que você tome isto aqui como uma visão da parte de Deus, como uma promessa da parte de Deus. Deus é poderoso, irmãos, para documentar. Deus é poderoso para abrir fronteiras. Louvado é o nome do Senhor. Neemias recebeu, a Bíblia diz que recebeu provisão, recebeu sal, recebeu azeite, recebeu vinho, recebeu armas, recebeu proteção para levá-lo a Jerusalém. Deus, irmãos, se importa quando nós nos importamos em reconstruir aquilo que outros derrubaram. E em quarto e último lugar, a Bíblia vai dizer, irmãos, nos revelar sobre o coração de Deus através da vida e do ministério de Neemias. O que levou, na verdade, irmãos, Neemias a se envolver com este projeto, restaurando o que ele nem conhecia, nem sabia. A Bíblia vai nos deixar claro nesta manhã, e Deus traz um sentimento ao coração dele, deixando que ele saiba, em último lugar, que o tempo perdido milagrosamente vai ser resgatado. Há, na verdade, um resgate de Deus nesta história aqui. Irmãos, eu não vou me deter mais. Não há mais. Eu preciso que você entenda que nisso tudo aqui não se deu apenas com Neemias decidindo, não se deu apenas, Fernando, com o fato de que a boa mão de Deus veio sobre a vida de Artaxerxes e fez com que ele favorecesse Neemias. Não foi apenas uma jornada, uma caminhada. Você vai encontrar oposições aqui, você vai encontrar inclusive tentativas de matarem Neemias, levarem Neemias para dentro do templo e tirar-lhe a vida dele. Não apenas isto, a Bíblia vai deixar claro, vai deixar bem claro, irmãos, que na verdade tentaram atrasar. O tema deste último ponto aqui é um atraso, é um intervalo, tanto a construção do templo, ainda que não haja uma referência visível aqui, quanto a construção do muro ou dos muros, sofreram parada, sofreram obstrução. A Bíblia vai dizer, irmãos, que houve cartas escritas para o rei, para que a obra parasse, a obra não fosse adiante. Eu quero declarar nesta manhã, irmãos, que quando Neemias volta para retomar a construção dos muros de Jerusalém, escutem o que eu vou dizer. O tempo que havia sido perdido foi resgatado. A obra desenvolveu num tempo hábil, num tempo habilíssimo. Louvado é o nome do Senhor. 52 dias, o que não poderia ter sido feito neste tempo, Deus estendeu a sua boa mão e a contagem
foi diminuída. Louvado é o nome do Senhor.